Obrigado, pessoal. Boa sorte. Sorte aí para nós todos. Para nós todos. É. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro diálogo com gestores. Por gentileza, vou pedir que, se o pessoal estiver ouvindo, dê um ok ali no chat, para a gente ter certeza. Muito bem, já começaram a chegar os oks. Então, pessoal, quero dar as boas-vindas a vocês, boas-vindas aos alunos de gestão e a todos os convidados e convidadas dessa noite. Eu quero dizer a você que você faz parte de um ecossistema chamado Einstein. Aqui nós temos o objetivo de levar uma gota de Einstein a cada brasileiro, dentro dos nossos valores e do nosso objetivo principal, de desenvolver líderes da área da saúde. Nesse ecossistema, uma vez que você faz parte desse grupo, você vai ter acesso a uma diversidade profissional, pessoal, que tem o objetivo de impulsionar carreiras. Então, dentro das nossas iniciativas, nós temos o MBA Talks, os mentores de carreira, o Bom Dia Vietnã e agora o Diálogos com Gestores. E vem muito mais por aí. Então, se você tiver interesse em participar de algum desses grupos, em conhecer mais, ao final, eu peço que entre em contato comigo e a gente vai identificar como podemos reforçar a sua presença nesse grupo. Muito bem, a nossa noite vai funcionar da seguinte maneira, esse nosso jantar à luz de ideias. Nós vamos começar com a professora Fátima Giniati, falando de liderança em tempo de crise. Depois nós vamos ter uma partilha muito significativa do Rafael Ornelas, do Sandro Malheiros, tudo isso moderado pela nossa host, Aline Ribeiro. A professora Fátima Giniati é professora dos nossos cursos de gestão e atualização. A Aline Ribeiro, o Rafael, o Sandro são alunos do nosso MBA executivo e a todos eu agradeço muito. Professora Aline, Rafael, Sandro, muito obrigado pela generosidade em partilhar e agradeço também a todos vocês que estão participando nessa noite. Espero que vocês aproveitem neste mar de lives. Vocês escolheram participar desse nosso diálogo, então sejam muito bem-vindos. Olha, vou pedir para vocês que se deem ao luxo de respirar um pouco, para a gente participar 100% dessa conversa, deixar um pouco o WhatsApp, que deve ter
borbulhado o dia inteiro, deixar um pouquinho de lado para a gente participar dessa conversa. Então, sem mais delongas, professora Fátima, seja muito bem-vinda, por gentileza, pode iniciar o seu diálogo. Obrigada. Deixa eu compartilhar a tela. Tá certinho a tela aí, pessoal? Tudo bem? Tá certinho, professora. Legal, legal. Bom, boa noite, todo mundo. Eu agradeço essa grande oportunidade de estar participando de um diálogo nesse momento de crise que a gente vem vivendo, e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas percepções de tudo que eu tenho lido e das conversas que eu tenho tido com líderes sêniores de algumas empresas desde o tempo da primeira semana de confinamento. Então, na verdade, essa ideia, essa intenção de falar do líder em tempo de crise vem de alguns conhecimentos que eu acho interessantes que eu compartilhe com vocês. Há mais ou menos 4 anos eu venho estudando complexidade, que complexidade é um fenômeno que lida com a incerteza. Antes da complexidade, desde 2000, eu venho estudando pensamento criativo e também eu vou usar a minha experiência com consultoria para comentar com vocês algumas percepções que essa pandemia trouxe, né? Se tem uma coisa que a gente está tendo oportunidade nesse momento é de refletir. Então, uma primeira questão que eu gostaria de compartilhar com vocês é que a gente está percebendo que temos bem pouco controle sobre as coisas. Se a gente for pensar em relação à liderança tem muito a ver com eficiência. Se eu for pensar em empresa, eficiência está de alguma maneira relacionada à segurança, que está relacionada a controle, né? Então, se vocês forem observar, controle, quando a gente voltar ao trabalho ou ao novo normal, como as pessoas estão comentando, de certa maneira, o controle vai ser muito incerto, porque, na verdade, a gente não tem ainda noção de com quais variáveis a gente está lidando. Então, por exemplo, eu procurei na internet uma imagem sobre uma fábrica e eu entrei no Google e na primeira página do Google eu desci a barra de rolagem, a maioria dos desenhos de fábrica tem fumaça, ela expele fumaça. Se a gente observar, esse desenho tem a ver com o modelo de fábrica do século XX, mas não tem a ver com o modelo de fábrica do século XXI. O que eu estou tentando dizer com isso? Algumas mentalidades eficientes dentro do contexto de liderança foram moldadas para serem eficientes no século XX. Então, a grande questão é essas competências, essas variáveis que geraram essa eficiência no século XX, se de fato vão continuar a gerar a mesma eficiência no século XXI. Isso me leva a um segundo ponto, a questão da percepção. Quantas pessoas têm, de fato, percepção da realidade que nos afeta? E se a gente estiver observando essa sociedade global absolutamente polarizada, as pessoas já acordam se colocando contra ou a favor de alguma coisa. Então, é uma sociedade que pouco percebe, que muito julga, né? Então, qual é a vantagem em uma situação de absoluta incerteza como a gente está vivendo agora, que eu me detenha mais julgando do que observando e percebendo, não é? E se essa percepção, de alguma forma, não é uma percepção dirigida. Por exemplo, se a gente olhar o que está sendo veiculado pela mídia, até que ponto aquelas notícias corroboram uma sensação
de gravidade excessiva que colocam as pessoas no modo pânico. Isso me leva a um terceiro ponto, né? Uma sociedade amedrontada é uma sociedade que, de alguma maneira, se coloca no modo sobrevivência. Estamos preocupados com a nossa sobrevivência. Mas, se a gente for olhar um pouquinho como a mente funciona, toda vez que nós somos tomados pelo medo, a razão vai embora. Porque, na verdade, quando o medo toma conta, o cérebro reduz a sua capacidade de discernimento. E, claro, esse discernimento vai afetar de uma maneira direta as nossas escolhas e, claro, também as nossas percepções. Então, assim, algumas pessoas passam o tempo todo conectadas na mídia, querendo atualizar o status da notícia. E isso gera um estado de ansiedade e de medo constante, que não é uma boa ideia, porque o medo, de maneira nenhuma, é um bom conselheiro. Isso leva a um outro ponto também, que, de alguma maneira, eu acho que é bastante interessante que a gente converse, que é o dilema freudiano, que o Zygmunt Bauman, que é um filósofo contemporâneo, tratou muito bem enquanto ele viveu, o dilema da segurança e da liberdade. A gente ainda tem também um comportamento que, às vezes, eu considero que tem a ver com um pouco de maturidade, se vocês me permitem, que é a gente acreditar que segurança e liberdade estão no mesmo lugar. E, na verdade, não estão, né? O dilema entre segurança e liberdade é que quanto mais segurança eu preciso, menos liberdade eu vou ter. E quanto mais liberdade eu preciso, mais risco eu tendo a correr. E a gente está no meio desse dilema, dessa dicotomia. Então, o quanto de lucidez nesse momento é importante para eu achar um ponto de equilíbrio. E eu tenho olhado como resposta a isso a necessidade dos líderes contemporâneos e os líderes que vão gerenciar pessoas, negócios, pós-pandemia, a necessidade de diversificar o repertório, né? Porque dentro da minha experiência em desenvolvimento de lideranças e trabalhando com empresas que passam por transformações culturais, a gente valorizou muito a especialidade. E hoje a gente percebe que um conhecimento só não dá conta desse contexto complexo que a gente está vivendo. Muitas vezes é importante essa diversificação de conhecimento para que eu faça uma leitura sistêmica do contexto. Se a gente olhar os prós e os contras de análise da pandemia, são polaridades. Ou eu olho a pandemia do ponto de vista da saúde, ou eu olho a pandemia do ponto de vista da economia. É difícil uma cabeça que integre a razão e a sensibilidade para entender as variáveis que envolvem a pandemia e como eu posso imaginar cenários alternativos. Sempre lembrando que a mente pragmática, ela acredita que todo problema tem solução. A mente complexa ou criativa, ela sabe que existem problemas, problemas recorrentes que têm histórico e esses sim têm solução, e polaridades, que são questões como a pandemia, onde a gente não sabe como vem, né? A gente tem algumas evidências, como se comporta, a gente está analisando e como a gente sai dessa situação. Então, na verdade, a questão da pandemia é uma questão complexa que a gente chamaria de polaridade, não de problema, porque toda ação em cima de uma polaridade visa minimizar o dano e não eliminar o dano. E a gente percebe que é prematuro buscar uma solução para eliminar o dano. Isso leva a uma última questão que eu gostaria de compartilhar com vocês também. A gente separou o pensar, a gente separou a razão da sensibilidade, ou melhor dizendo aqui, a razão do coração. A razão ela é pragmática, a razão quantifica,
A razão se preocupa com os resultados concretos e tangíveis, e o coração é subjetivo, ele olha a sutileza, a subjetividade, usa a percepção e a sensibilidade para lidar com as coisas. Geralmente, a mente pragmática acredita que toda abstração, como não leva a algum resultado concreto, ela é um conhecimento de segunda linha, ela é irrelevante, porque, na verdade, conhecimento relevante é aquele concreto, tangível e palpável. E aí uma questão que eu gostaria de colocar para vocês é se nós precisamos imaginar possíveis alternativas e cenários futuros, talvez a razão não dê conta, talvez eu precise da minha capacidade imaginativa. E a minha capacidade imaginativa vem de outro tipo de conhecimento. Então, aqui eu vou parafrasear o professor Humberto Mariotti, um especialista em complexidade com o qual eu trabalho, num artigo que recentemente ele vem conversando comigo, que trata da visão de Pascal, que é um filósofo que falava do coração e da razão. Eu vou ler aqui para vocês, terminando a minha fala. O coração não é uma dimensão afetiva, é uma inteligência, um modo de percepção que nos leva ao conhecimento global, imediato, intuitivo. A razão explica e o coração compreende, mas uma e o outro não se excluem. O coração constrói a base sobre a qual a razão deve se apoiar. Então, eu termino chamando a atenção sobre esse imperativo dessa construção de uma nova mentalidade de liderança que imagine um futuro com alternativas, com possibilidades para que a gente consiga achar um novo ritmo, não só de vida, mas de trabalho e de cooperação também. Então, eu termino aqui a minha parte, mas lá na frente a gente volta a conversar por meio das perguntas. Muito obrigada, Fátima, pela apresentação e compartilhar aqui. Antes de nós partirmos para a mesa redonda, eu gostaria de convidar os nossos convidados a se apresentarem, compartilharem suas experiências. Eu vou começar com o Rafael Ornelas, que é o coordenador médico das unidades ambulatoriais do Einstein. Por favor, Rafael, a palavra é sua. Aline, João, olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite, poder compartilhar essa nossa experiência que a gente está tendo aqui no Einstein de cuidado dos colaboradores no meio da crise da pandemia. Agradecer a Fátima, acho que foi muito interessante, Fátima, o quanto a gente teve que ser criativo, estamos sendo criativos o tempo inteiro para poder fazer as adaptações e mudanças necessárias para esse cuidado efetivo. Então, obrigado, Aline, aí pela apresentação. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre o cuidado que está sendo feito para os colaboradores. Acho importante trazer um pouco do contexto, né? Então, entrando no contexto, os primeiros casos de coronavírus, eles apareceram em dezembro lá na China. E, enfim, a gente estava tentando entender como que isso chegaria no país, como chegaria no Brasil. No Einstein, a gente teve uma primeira mesa de crise, que era um comitê que juntava boa parte das lideranças, das pessoas que teriam algum tipo de interface com esse cuidado. Foi em dia 24 de janeiro, a gente teve essa primeira mesa de crise para discutir o que faríamos com a chegada da pandemia. Coincidentemente, um mês depois, teve o primeiro caso, né? Então, a gente já tinha uma possibilidade de revisão de fluxos, revisão dos casos, o que estava acontecendo e como a gente ia enfrentar essa pandemia. O cuidado dos colaboradores, ele começou de uma forma, né? Então, no dia 24/2, teve o primeiro caso no Brasil, foi no Einstein, né, o primeiro diagnóstico. Aí a gente já começou a fazer um cuidado específico para os colaboradores. Nesse primeiro momento, o foco era como eu consigo fazer contenção e identificar se o atendimento a esses casos vai levar a uma contaminação dos funcionários, dos profissionais de saúde. Porque a gente já tinha o histórico da China, de outros países, de uma contaminação muito alta dos colaboradores.
Então, a gente fazia um levantamento de todo mundo que teve contato, de todo mundo que, quando teve contato, como é que estava o uso de EPI, estava adequado, não estava, tinha alguma necessidade diferente, e acompanhava essas pessoas para identificar se alguém ia desenvolver alguns sintomas. Essa atuação, o que a gente viu com ela é que ninguém desenvolveu sintomas de Covid dessas pessoas que tiveram contato com os primeiros casos positivos, mas a gente também teve que mudar rapidamente essa abordagem. Por quê? A gente precisou fazer uma abordagem a partir do momento que São Paulo já tinha transmissão comunitária. Então, não faz tanto sentido eu trabalhar com a contenção de uma forma tão clara. Nesse sentido, a gente começou não só a reforçar muito o uso de EPI, né? Revisitar todos os fluxos, os processos, ter certeza que os simulados que a gente já tinha feito para o atendimento do Covid, fazer toda essa organização e essa estruturação do cuidado, elas estivessem adequadas. Além disso, um ponto super importante era, eu conhecia um pouco da população. Então, a gente tem aproximadamente 65% dos colaboradores do Einstein vinculados à atenção primária. A gente tem um inquérito de saúde preenchido pelas pessoas. Então, a gente consegue ter uma informação e saber quem são essas pessoas, onde elas trabalham, onde elas moram, se elas usam fretado, se elas não usam. Então, como seria potencialmente a transmissão desse vírus, né? Então, a informação é algo que foi super importante para a gente poder ser criativo, eu precisava dessa informação. Nesse sentido, a gente também conseguiu revisitar fluxo de atendimento. Uma preocupação nossa era, os nossos colaboradores, eles vão ser atendidos aonde? Por quem? Qual protocolo essas pessoas vão seguir? Nesse sentido, a gente a gente apelidou de covidário para fazer o atendimento 24 horas dos colaboradores, linha de frente, para que a gente tivesse certeza que a gente ia conseguir monitorar e entender quem são essas pessoas. A gente revisitou várias vezes o fluxo de testagem, então, quem que a gente vai testar? A gente até estava comentando antes de iniciar com o Sandro, como é que eu vou fazer os testes. Naquele momento, a gente só tinha o PCR. Então, e mais recente, como é que as pessoas voltam ao trabalho? Então, a gente também precisou revisitar todos esses fluxos. Além disso, eu precisei entender, e essas pessoas vão afastar? Como é que eu vou ter uma força de trabalho qualificada que vai se afastar do trabalho, por quanto tempo, sendo que eu vou precisar de uma força de trabalho maior ainda para dar conta dos atendimentos, né? Então, a gente precisou monitorar tanto os casos de atestado por Covid, por não Covid, outros diagnósticos para entender. Será que essa força de trabalho ela precisava realmente estar afastada ou a gente consegue trazer essas pessoas de volta para o trabalho? Aqui, junto com tudo isso, começaram os primeiros casos de Covid dentre os colaboradores. A nossa abordagem nos primeiros casos, isso foi mais ou menos na primeira, segunda semana, foi avaliar os casos e também os contactantes com contato diário para entender como é que estava a evolução dessa doença, que era uma doença tão nova para a gente. A gente teve que mudar um pouco essa abordagem, a gente disponibilizou para os contatos positivos, essas pessoas tinham um hotline com a gente, então tinha um número de WhatsApp que as pessoas podiam falar com a gente a hora que precisasse, tinha o atendimento da telemedicina que era 24 horas, o covidário, e caso fosse necessário uma internação em UTI, a gente trazia para dentro do Einstein para fazer esse cuidado dessas pessoas. Além do cuidado clínico, técnico, a gente também fazia uma avaliação com assistente social para que a gente pudesse disponibilizar kit de álcool gel, máscara para quem precisasse, e também cesta básica, enfim, alguns profissionais tinham essa necessidade também. Além disso, cuidado psicológico, então a gente criou um programa chamado OVID, né, utilizando aí o Covid como para ajudar na nomenclatura, que é de apoio psicológico, não só para quem é positivo de Covid, mas também para as áreas. Então, que a gente pudesse fazer atuação com as áreas, com os gestores, com as lideranças, para que a gente pudesse apoiar que as pessoas estivessem com uma saúde mental melhor para poder enfrentar todos esses desafios que estão aparecendo, né? Então, vou falar um pouquinho mais depois do OVID. Então, esse monitoramento a gente tem feito, ainda está fazendo, a gente tem menos de 10% dos colaboradores do Einstein com Covid positivo. A gente está testando mais do que o protocolo do Ministério, então a gente não está testando só os casos graves, então um profissional de saúde com sintomas, a gente faz o teste de PCR, afasta essa pessoa até sair o resultado, então a gente consegue o resultado mais rápido,
para essa pessoa, caso não seja Covid, ela volta ao trabalho se tiver condição clínica. Se vier positivo Covid, a gente afasta por pelo menos 14 dias. E depois a gente faz o reteste com PCR e sorologia para o retorno ao trabalho de forma mais segura, tanto para os demais colaboradores quanto para os pacientes. Então, a gente tem feito essa organização do cuidado. A gente sempre fazia monitoramento das pessoas, das condições crônicas, mas o monitoramento de uma condição aguda de uma forma tão intensa também foi uma novidade. A gente precisou ser criativo, mudar nossos sistemas, nossa forma de trabalho, trabalhar com plantão, e as pessoas queriam falar com a gente. A gente teve, desde este início, mais de 10 mil contatos com a gente, ou pelo WhatsApp, telefone, e-mail, com dúvidas. O que eu faço? Qual é o meu caminho? Qual que é a lógica de cuidado que eu preciso seguir? Além disso, tem um ponto super importante, que é as pessoas com condições crônicas e que tinham um risco de uma evolução não favorável de Covid. Quem tem condição crônica, idosos com ou não condições crônicas, quem são essas pessoas? Será que elas precisam ser afastadas? Eu posso realocar para outras áreas ou eu preciso ou fazer home office, por exemplo? Então, a gente também teve que fazer essa avaliação e isso só foi possível a partir do momento que eu tinha informação. Uma boa parte dessa população eu já tinha informação prévia. Quem eu não tinha, eu também aproveitei e consegui conhecer esta população. A gente vai ter um belo benefício aí do Covid, que é de ter mais informação dessa população para poder cuidar dela ao longo do tempo, né? Além disso, o acompanhamento das internações, né? Dentre as pessoas com Covid, a gente teve aproximadamente 7,5% de necessidade de internação e a gente não teve nenhum óbito de colaborador, o que é um resultado super positivo frente ao que essa condição nos traz. Então, o cuidado dos colaboradores, ele estava muito voltado nessas frentes, né? A frente clínica, a frente de assistência social e a frente de cuidado de saúde mental, para que a gente pudesse não só abordar a doença, mas o cuidado e o ciclo do cuidado como um todo. Trazendo, né, essa questão que faz parte do cuidado com o colaborador, além dessa frente de monitoramento, que é a minha parte específica, tudo que eu fui falando tem várias áreas do hospital, várias áreas da instituição que precisaram ser envolvidas, mas também tem uma parte importante de creche para os profissionais de saúde que precisavam continuar trabalhando e as escolas, as creches estavam fechadas, hotel para profissionais que ou moravam muito longe do hospital ou tinham alguma necessidade específica. Então, como a instituição conseguiu se preparar para que as pessoas, os colaboradores, pudessem ter segurança com o trabalho, pudessem trabalhar com tranquilidade, que os pacientes também fossem atendidos de uma forma muito tranquila, né? Outro ponto importante, voltando no Ovid, então o Ovid tinha esse hotline com as pessoas. Então, eu estou angustiado, estou no momento de crise, né, igual a Fátima trouxe, mas eu não estou conseguindo lidar, tá difícil. Então, o que eu faço? Obviamente, a gente sempre orienta a conversar com o próprio gestor e ter essa conversa em loco, mas também existe esse canal, esse hotline para cuidado em saúde mental, para que a gente possa absorver esta demanda, esta necessidade, fazer uma escuta, identificar. Essa escuta, ela se resolve com uma escuta ou precisa do encaminhamento para uma psicoterapia breve, que também é feita por profissionais nossos, por tele, à distância, ou será que eu também preciso de acompanhamento médico, psiquiátrico junto? Então, a gente também está fazendo, né, esse processo de segmento em saúde mental. Além disso, as áreas, a gente tem feito momentos de descompressão nas áreas não presenciais. Então, por um Zoom igual esse, a gente faz momentos de descompressão com meditação, atividade física, e isso também traz uma melhor saúde mental. Nesses encontros, são feitas perguntas para a gente identificar quais são as palavras que as pessoas mais falam quanto a esse momento. Então, isso tem variado. Então, medo já foi a palavra que mais apareceu, esperança já apareceu também, preocupação. Então, como a gente consegue identificar como estão os colaboradores neste ponto de saúde mental e cuidar deles de uma forma efetiva, né? A gente tem casos, né? Então, também trazendo um pouco do que a Fátima trouxe, então essa questão do coração com a razão, né? Então, o Covid, ele traz muito o coração, né? Então, é uma doença que impacta não só na questão física, as pessoas têm sintomas, têm febre, passam mal, mas também ficam isoladas em casa, têm que ficar longe das suas famílias, às vezes têm dificuldade para fazer compras,
Então, o quanto a gente, como instituição, conseguia dar suporte para as necessidades das pessoas para além de uma questão clínica, né? Óbvio que a gente teve uma série de dificuldades, mudanças de fluxo no meio do caminho. Então, o quanto chegaram exames novos, tiveram mudanças no protocolo de retorno ao trabalho, no protocolo de testagem. A gente precisou trabalhar essa agilidade de uma forma muito clara para poder caminhar e construir esse processo. O que nos deixa muito felizes, né? Eu acho que este resultado de não ter tido nenhum óbito entre os colaboradores é algo bastante positivo. A gente tem tido um retorno super positivo das pessoas que receberam esse cuidado, essa abordagem. Temos algumas dificuldades também, né? Alguns dias tinham muita gente, então essa questão de relação com o trabalho, relações trabalhistas, então atestado e tudo mais, como é que a gente ia lidar com as pessoas que ficavam afastadas por mais do que 14 dias, vai entrar no INSS, não vai, a gente vai abonar essas faltas. Então, todas essas discussões, elas foram feitas ao longo do caminho e ainda estão sendo feitas para a gente poder reposicionar o melhor cuidado para os colaboradores, né? Acho que era um pouco isso que eu queria trazer dessa experiência que a gente tem tido. Depois também a gente volta para as perguntas no final. Muito obrigada, Rafael. Antes de apresentar, desculpa, o próximo convidado, Sandro Malheiros, eu gostaria de falar com os participantes e relembrar para vocês fazerem suas participações e questões no Q&A e no chat, por favor, aqui no Zoom, aqui embaixo. Sandro, por favor, a palavra com você. O Sandro é o CFO do Hospital São Vicente de Paulo. Por favor, Sandro. Olá, Aline. Boa noite, tudo bem? Boa noite, João. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, o convite de estar aqui hoje, compartilhando um pouco da nossa experiência lá do São Vicente e de como a gente tem tratado com essa questão do coronavírus na perspectiva, né, do viés financeiro. Muitos têm falado em relação à questão da assistência, né, do paciente, mas por trás da assistência tem o back-office, né, tem todo uma gestão, um administrativo que a gente precisa cuidar também. É um orgulho estar participando hoje, né, desse primeiro diálogo com os gestores e vou tentar aqui compartilhar um pouco do que temos feito lá no hospital. Vai ser uma apresentação assim, muito do que temos feito, numa prática do que temos apresentado. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação de forma que a gente possa acompanhar um pouco melhor o que eu tenho a passar. Primeiro, a gente fala um pouquinho aqui da Associação Hospitalar São Vicente de Paulo, né? Nós somos uma instituição privada sem fins lucrativos, nós somos 2 hospitais, a matriz tem 630 leitos, né? Tem 102 anos de fundado, foi fundado inclusive na época da gripe espanhola, então, coincidentemente, agora, 100 anos depois, estamos, né, novamente com um surto de uma pandemia. A filial, nós temos 100 leitos, o hospital foi recentemente adquirido. A matriz atende SUS e convênio, e a filial somente convênios particulares. A gente é uma referência, né, para uma região de 2 milhões de habitantes. Passo Fundo tem 220 mil habitantes, mas a gente atende todo o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também. Fomos escolhidos pelo Estado, ou designados, na verdade, como referência na linha de frente ao combate à pandemia do Covid-19. Nós temos hoje 26 leitos de UTIs dedicados exclusivamente ao Covid e 23 leitos de internação. Estamos por volta de 50% a 60% de ocupação desses leitos, apesar de na cidade a infecção ter realmente aumentado nos últimos dias. Só para dar um pouco dos números do hospital, né? A gente atendemos em 2019 432 municípios, ou seja, 100 são de outros estados. O tamanho do hospital, nós temos 36 mil internações ou cirurgias, 215 mil pacientes foram atendidos no ano passado,
quase 2 milhões de exames por imagem, 1,5 milhão de exames laboratoriais, 37 transplantes. Tivemos 2.000 pacientes em tratamento de quimioterapia e 3.000 de radioterapia. É só para dar um pouco dos números do hospital, né? Nós somos um hospital geral de alta complexidade e também um hospital de ensino e prática da residência médica. Falar um pouquinho, né? Antes de entrar na questão do hospital em si, falar um pouquinho do cenário atual que nós estamos vivendo, porque tem um impacto muito grande também no nosso hospital. A gente está no meio de uma recessão, tanto global quanto no Brasil também. A queda do PIB este ano está estimada entre 5% e 7%. A gente já vinha nos anos de 2014, 15, 16 com uma recessão, vimos melhorando a economia nos últimos 2 anos, 16, 17. Então, a gente agora revertemos essa situação e o que impacta muito no hospital também, né? Alto desemprego. A gente está estávamos antes da crise com 11,6% de desemprego, quase 12 milhões e meio de pessoas desempregadas. Uma crise política que não ajuda muito a nossa economia, né? E também uma inadimplência alta e falência de empresas agora atualmente devido ao coronavírus, né? E principalmente também as pequenas e médias empresas que são as grandes empregadoras, né, da mão de obra. Olhando o cenário interno, estamos com problemas de abastecimento de insumos de EPIs. Além da falta do mercado, a gente tem também uma majoração muito grande nos preços. Uma máscara que a gente comprava a 0,9 centavos, hoje está R$ 2,50, R$ 3. Estamos conseguindo muitas doações de materiais, a gente poder fabricar isso internamente, o que tem feito com que a gente reduza um pouco esse impacto, né, do problema do insumo de EPI. Temos também, como o Rafael falou, em relação aos nossos colaboradores, um medo, né, medo da perda do emprego, medo do adoecimento, medo do futuro, né? É uma crise que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Aqui em Passo Fundo, por exemplo, o prefeito tinha liberado um pouco, né, o aberto comércio há cerca de 2 semanas e já está pensando no que fazer, dado a um grande surto que tivemos aqui nos últimos dias. Então, realmente, a incerteza é muito grande, o que impacta também a motivação e a produtividade dos funcionários, né? Ou seja, nossos colaboradores sentem isso, a gente sente esse medo, sente esse receio. Nós estamos com um grande número de atestados, né? Devido ao corona, férias dos colaboradores, a gente até citou férias para que as pessoas pudessem estar em casa, não estar no hospital. O hospital realmente é um local onde a possibilidade, né, da contaminação é muito alta. Então, a gente tem dado a possibilidade dos colaboradores que querem estar em férias ou que preferirem estar em férias estarem em casa. Nós já dispensamos todas as gestantes, né, e os colaboradores com mais de 60 anos. Então, isso impacta muito na disponibilidade da mão de obra que temos dentro do hospital. Então, sobrecarrega os que ficam e, principalmente, a assistência também. E temos o grande problema de receita. Vou falar um pouco na frente que estamos com a queda na produção de receita em até 80%. Ou seja, todas as cirurgias eletivas foram canceladas, ou a maioria delas. A grande parte da receita que nós temos hoje é de internação para as UTIs e a hotelaria das áreas de atendimento ao Covid. Então, nossa receita caiu muito no último mês. Vou falar um pouquinho, né, dos principais desafios, basicamente que o João, né, pediu para a gente, a ótica do gestor financeiro nessa questão do Covid, no qual nós estamos, né, tentando manter o hospital aberto. O principal desafio em relação a toda essa questão do Covid é a mudança de foco. Nós estamos hoje com foco no curto prazo, a gente não pode estar pensando mais no longo prazo, então nosso foco hoje é no operacional, é no dia a dia, o que está entrando de receita, o que tem de despesa. E
Eu listei aqui 3 grandes desafios. Primeiro é a manutenção das atividades do hospital. O hospital não pode fechar. Como eu falei, nós temos 730 leitos para um atendimento de 2 milhões de pessoas. Então, a gente mantém nossas atividades normais de atendimento. E, principalmente, a manutenção de emprego. A gente não tem nenhuma intenção, não temos feito nenhuma redução de quadro. Somos 3.800 colaboradores, 800 médicos também no corpo clínico aberto, no qual depende basicamente desse hospital. Então, o nosso grande desafio realmente é manter esses colaboradores, manter os empregos, com a grande dificuldade que eu vou falar um pouco na frente, que é da queda muito grande da receita. E, por fim, é o proteger o caixa. Como é que a gente protege o nosso caixa, dado a redução de receita que estamos já tendo a partir do mês de agora de abril. Eu coloquei um conceito aqui de aproximar o caixa, que ele é parecido com o conceito de alongar a curva. Eu vou falar um pouco lá na frente, no próximo slide, como é que a gente consegue, vamos tentar aproximar as curvas de receita e despesa. E vou falar rapidamente aqui como é que a gente gera o caixa de uma empresa. A situação financeira de uma empresa ela é medida pela sua capacidade de gerar caixa, ou seja, as receitas precisam ser necessariamente maior que as despesas para que a gente possa investir, possa pagar fornecedor, possa pagar funcionários, possa ter um superávit de caixa de forma que a gente não fique inadimplente. Esse é o grande desafio de 100% das empresas. Numa situação antes da crise ou sem crise já é uma tarefa difícil. Numa situação de crise, a gente, dado até todos os outros fatores que listei no slide anterior, fica muito mais difícil a gente ter um superávit de caixa que a gente possa pagar todos os nossos compromissos. Neste slide agora aqui, de aproximar a curva, eu fiz uma simulação, claro, da nossa projeção de fluxo de caixa nos próximos 12 meses. É um cenário pré-Covid, no qual nossa taxa de ocupação hospitalar estava girando em torno de 85% e 90%. Ou seja, o hospital estava praticamente cheio, 10% é o giro do leito, é o paciente que está dando alta à tarde, que se a gente conseguir colocar o paciente no dia seguinte. Então, o hospital, antes desta crise, até março agora, estava com sua capacidade de atendimento e de produção no nível satisfatório. Neste cenário, as entradas de caixa são maiores que as saídas de caixa. E o que sobra de superávit de caixa, basicamente, é para reinvestir e pagamento do financiamento de equipamento, capital de giro. E o foco é no prazo. No slide de baixo, ou na parte no gráfico de baixo, a gente tem um cenário da pandemia do Covid-19. A gente estamos perdendo uma ocupação de quase 80% dos nossos procedimentos. Basicamente, como eu falei, nós estamos tendo internação e UTI. Não temos procedimento de cirurgias, não temos exames diagnósticos, então isso tem impactado muito o nosso caixa. O que acontece numa situação dessa, no qual nós temos a linha azul, a tendência azul, é a receita que vinha até abril numa tendência acima de despesa, com a queda na produção que nós estamos esperando para os próximos meses, a partir de abril agora, a receita fica abaixo da despesa e, por isso, o que acontece? A gente tem falta de recursos para folha de pagamento, teríamos possíveis demissões e também inadimplência de fornecedores, serviços médicos e bancos. Ou seja, a gente precisa agora focar no curto prazo, que é o meu próximo slide, quais são as ações que nós estamos fazendo lá no São Vicente, para que a gente possa aproximar essas curvas, ou seja, a curva de receita ela se aproximar ou até passar da curva de despesa, mesmo num cenário de pandemia ou de crise como estamos agora. Então, basicamente, nós adotamos uma política austera de custos, ou seja, nós suspendemos todas as aprovações para qualquer tipo de compra que não seja para material, medicamento e hortas e próteses de material especial. Ou seja, o hospital só está comprando hoje para
a sua produção de gerar receita. E também, claro, para atender aos pacientes COVID. Qualquer contratação de serviço de terceiro que não seja para conserto ou reparação de equipamento médico, que não tem nenhum substituto no hospital, também estão suspensas. Ou seja, nós estamos fazendo com isso que fechando a torneira. Ou seja, só se gasta o essencial. E também qualquer serviço relacionado ao COVID, este sim já está previamente, inclusive, aprovado, para a gente não travar também o atendimento ao paciente. E qualquer obra que estávamos em andamento ou compra de mobilizada foi suspensa. O que a gente quer dizer com isso? Só passando aqui um cenário semelhante, imagine uma família que tem um casal que os dois trabalham e um dos marido ou mulher perde o emprego. Então, você perde metade da sua renda, um pouco mais da metade da renda. O que você precisa fazer? Você precisa cancelar uma programação de viagem, você precisa cancelar, sair para jantar fora. Então, o que estamos fazendo é basicamente isso. É gastar com o essencial para manter o hospital funcionando, manter os colaboradores, manter o emprego que a gente tinha. São 3.800 famílias que dependem do Hospital São Vicente e também o atendimento ao Covid. A gente também fez uma ação de redução do volume de estoque, ou seja, a gente está comprando menos, tentando girar mais rápido esse estoque. O que é que significa isso? Se a gente comprava antes para 30 dias, a gente compra agora para uma semana, fazendo um comparativo, né, com a família. Se a gente fazia o mercado de um mês, a gente faz o mercado agora de uma semana. Semana seguinte faz de novo. E para depois de 30 dias, para depois de 60 dias. E, em relação às pessoas, a gente suspendeu qualquer contratação que tivesse aberta ou aprovada. Não estamos substituindo colaboradores, o que impacta muito também a assistência, porque, como eu falei anteriormente, o absenteísmo é muito grande, a nossa quantidade de pessoas que estão hoje em férias, ou com mais de 60 anos, ou grávidas, que estão em casa, também é grande, então isso impacta muito a assistência. E também fizemos a análise de fechar algumas áreas, o que não foi necessário, mas também a gente reduziu a carga horária da parte administrativa, ou seja, hoje temos grande parte da área administrativa trabalhando 6 horas, com compensação em banco de dados. E a última ação que a gente fez em relação à tentativa de aumentar a receita, como nós temos 2 hospitais, a gente fechou o PA do hospital da Uruguai, que é o hospital, nossa filial. Hoje ela é livre de Covid, ou seja, não temos nenhuma possibilidade em termos de PA ou entrada desse paciente no hospital da nossa filial. Estamos reiniciando as cirurgias eletivas, tentando aumentar ou melhorar a receita de cirurgia eletiva na nossa filial. E, por fim, nós temos as ações externas, né, que são ações que nós fizemos junto ao mercado. Em relação aos bancos, a gente fez um contrato, né, uma contratação de um novo empréstimo de capital de giro, né, para poder a gente passar por esse período, que eu falei que as despesas estão maiores que a receita. E fizemos também a prorrogação de todas as parcelas de empréstimos que tivemos nos meses de abril e maio para os próximos meses. Então, com isso, a gente consegue reduzir, né, a saída de caixa. Em relação ao fornecedor de material e medicamento, nós cancelamos todos os pagamentos. Mandamos uma carta para todos os fornecedores, conversamos, ligamos, explicamos a situação e falamos: não temos condições de pagar. Para que isso? Para a gente conseguir ter um colchão para poder manter o hospital funcionando, poder manter a folha de pagamento. Além disso, a gente pediu um prazo de 30 dias a mais para pagar para as novas compras. A gente também tomou uma medida muito difícil, mas foi chamar todos os médicos, né, que a gente tem contratos de sobreaviso com o hospital, de forma que a gente cancelasse por 2 meses esses contratos. Ou seja, a gente pediu essa colaboração deles, que foi prontamente também atendida pelos médicos do hospital, de forma que todos os contratos de sobreaviso a gente cancelasse, dado também que caiu muito a necessidade, né, do atendimento. E, por fim, o governo o deputado lançou uma lei no qual nós mantivemos, né, todo o pagamento do SUS
em relação à média complexidade. Então, em relação ao SUS que nós temos contrato com o SUS, não vai haver uma redução dessas receitas, desses pagamentos, mesmo se a gente atender o SUS durante um período de 3 meses. E também houve um diferimento de vários tributos, mas como nós somos isentos, apenas o FGTS nos beneficiou para ficarmos abril e maio sem recolher o FGTS. Então, com todas essas medidas, a gente consegue, né, como está nessa curva aqui, a gente aproximar esta curva, né, azul, que é a curva de receita próxima da despesa, e passar por esse período de crise. É uma experiência que nós temos tido muita dificuldade, né, porque gerenciar o dia a dia, gerenciar tanto a necessidade da assistência quanto a necessidade de caixa. A gente fica na balança, aprovar um pagamento, aprovar uma compra, aprovar uma necessidade de atender assistência e também, por outro lado, preocupado em manter 100% dos nossos colaboradores. Temos feito, temos mantido e a gente vai conseguir, com essas medidas que eu listei aqui, passar por isso. Era isso que eu tinha para passar, João. Estamos agora, acho que, abertos a perguntas e respostas. Muitíssimo obrigada, Sandro. Obrigada a vocês três. Entramos aqui na parte da mesa redonda. Teremos por volta de 15 a 20 minutos aqui de perguntas e respostas. Eu vou fazendo as perguntas, Aline, algumas são direcionadas. Sim, João. Aline, se me permite, por gentileza, eu sei que tem uma série de assuntos pululando, alguns são mais específicos, alguns são interesses específicos e talvez não vão ser partilhados aqui. Então, eu gostaria de tomar a liberdade e partilhar com vocês o contato dos nossos painelistas. Por gentileza, quem quiser anotar, a Bárbara vai também colar no chat o endereço do LinkedIn de cada painelista, da professora Fátima, do Rafael, do Sandro, da Aline, quem quiser tirar uma foto, um print, e a Bárbara também vai partilhar pelo chat, já partilhou cada um dos LinkedIns dos painelistas. Fiquem muito à vontade, faz parte, quem está participando dessa live faz parte do nosso ecossistema, do nosso alumni, ou como eu gosto de projetar, o nosso alumni Einstein. Quem faz parte desse grupo tem acesso a essas pessoas fantásticas como os painelistas que acabaram de falar. Então, estou pausando meu sharing aqui. Aline, estamos de volta com você. Muito obrigada. Então, voltando aqui e abrindo a nossa sessão para a mesa redonda, já selecionei algumas perguntas que vocês enviaram aqui no Q&A, muito obrigada. Algumas também, umas boas participações. E, então, como eu estava falando, algumas perguntas são direcionadas aqui para vocês dois, muitas perguntas técnicas, algumas perguntas de gestão. Eu vou começar pelas de gestão, já que começamos aqui com a Fátima no dia de hoje. Fátima, dentro dessas últimas semanas, houveram muitas afirmações que gestores fizeram e que precisaram ser revisitadas e até mesmo corrigidas. Entre o seu cenário que você apresentou de razão e sensibilidade, de segurança versus liberdade, onde você diria que é o equilíbrio dentro de um cenário de crise? Onde a gente pontua essa gestão? E de uma segunda forma, como manter a confiança das equipes, né, dentro desse cenário de conflito? Esse é um dos desafios da liderança hoje, porque a formação da liderança tradicional é uma formação para a liderança de execução, né? E a formação para a liderança necessária para lidar com os desafios, por exemplo, do cenário e do contexto que o Rafael comentou, e principalmente do Sandro, exige muita sensibilidade, porque primeiro tem que achar uma série de alternativas para esses problemas que são problemas de curto prazo, curtíssimo prazo, que tem que ser resolvidos em curtíssimo prazo. Então, assim, uma cabeça só, um líder só, que era o líder decisor do passado, ele não dá conta desse contexto. É preciso que ele estabeleça
um contexto de cooperação com o time dele, não é? Então, assim, mais do que nunca, em síntese, é preciso investir na autoliderança, no autoconhecimento, para que o líder se fortaleça emocionalmente, para que ele consiga fortalecer a equipe. Se o líder fica à deriva, se ele não tem inteligência emocional para lidar com contextos de crise, a equipe, na verdade, vai ser um reflexo dele. Então, é muito importante que ele invista no autoconhecimento, na construção dessa inteligência emocional, para que ele compartilhe. E uma questão que ajuda bastante, que eu tenho percebido nesses diálogos que eu tenho estabelecido com liderança, é que o líder que criou um clima cooperativo com a equipe ajuda a achar soluções, não fica só na mão dele achar as alternativas ou as saídas, mas a equipe também contribui para que tenham ideias, para que achem soluções, outras trilhas, outros caminhos. Então, mais do que nunca, o líder precisa se fazer na equipe, ele precisa ser suportado pela equipe também, né? Sim. Entrando nesse gancho da inteligência emocional e agora para os três, incluindo Rafael e Sandro, como vocês acreditam que nós, gestores, podemos cuidar da equipe nesse contexto de dúvidas, de medo, de possibilidades, se estendendo aí também para a saúde mental dos colaboradores, positivados ou não positivados, independente? Bom, vamos lá. No que a gente tem feito lá no São Vicente, a gente tem feito muita reunião, comunicado muito com eles, sendo muito transparente, muito claro em relação à situação que nós estamos. Não temos a intenção de reduzir quadro, reduzir jornada. A gente tem sido muito transparente em relação a isso. Nós criamos um comitê de crise, um comitê de gestão e um comitê de comunicação de todas as ações que temos feito. Então, eu acho que a comunicação é um fator fundamental, né, nesta situação que estamos. Nós temos conseguido, como eu falei, com as medidas que a gente tem adotado, criar este colchão de reserva de caixa, para que a gente possa garantir o emprego dessas pessoas e, pelo menos, essa questão, né, financeiro deles ou de emprego não seja um fator de preocupação para eles, porque a preocupação do dia a dia, da família, de estarem vindo para o hospital trabalhar e voltar para casa e encontrar a família, já é um fator de risco. Então, pelo menos a questão de emprego, questão financeira, isso a gente tem, de certa forma, conseguido tranquilizá-los. Obrigada, Sandro. Acho que tem um ponto importante, né, que o Sandro traz de comunicar muito, o que a gente tem visto que é muito importante também ouvir, né? É por isso que o nome do programa é Ouvide, né? É de dar espaço para que as pessoas possam colocar as suas angústias, que a gente possa acolhê-las. Muitas vezes a gente não vai conseguir resolver, né? Porque também estamos angustiados, né? Acho que esse é um momento que está todo mundo vivenciando isso, mas poder ouvir, entender e conectar com o propósito, né, daquela pessoa. Acho que tem um ponto super positivo de eu estar no Einstein neste momento, que é uma instituição de saúde, profissionais de saúde, que o propósito de boa parte dessas pessoas é cuidar de gente. Então, esse cenário ele também tem um potencial muito importante para essas pessoas. Então, quando a gente consegue ouvir, entender a angústia e dar espaço tanto de descompressão, mas também de olhar para a saúde mental. Então, focando na questão da saúde mental, Aline, por isso que a gente criou esse hotline. Então, se a pessoa está com alguma angústia, ela tem um canal, tem um WhatsApp e um número de telefone que ela pode ligar quando ela quiser, mandar uma mensagem. A gente vai entrar em contato e vai fazer um segmento se precisar de algum tratamento específico. Mas no dia a dia, com a liderança, com os colaboradores, acho que o papel da liderança de ouvir, além de comunicar, é muito importante. Abrir um canal de diálogo é fundamental nesse momento. Ele reduz muito angústia, ansiedade, medo. Então, quanto mais esse canal de diálogo for uma via de mão dupla, ele vai acalmando, né? E sempre lembrando que abrir um canal de diálogo, como o Rafael falou, não significa que a gente tem todas as respostas e pode cumprir
todas as necessidades, acolher todas as necessidades, mas o diálogo é muito produtivo em tempos de crise, é muito esclarecedor, é calmante, é tranquilizante, né? Muito obrigada. Temos muitas perguntas técnicas aqui também. Eu vou entrar nessa seara daqui a pouco. Em relação à prática de home office, que falamos muito sobre gestão, né, você principalmente, vocês colocaram em prática o home office para os times não assistenciais? Bom, lá no hospital a gente não tinha uma cultura, né, de home office. Então a gente conseguiu para poucas pessoas da parte administrativa ficar em casa. O que a gente fez foi para aquelas pessoas que estavam com receio de vir para o hospital, voltar para casa no almoço, é uma cultura aqui do sul de almoçar em casa, que é diferente um pouco, né, de São Paulo. A gente reduziu a carga horária de forma que eles tenham menos contato de estarem na rua, mas não é algo que a gente tem disseminado no hospital. Mas foi até um bom motivo para a gente até rever nossa situação em relação à TI, em relação ao investimento em home office, que é algo muito importante que a gente vai realmente agora a partir de agora implementar. Obrigada. Rafael, quer comentar alguma coisa sobre? No Einstein teve um movimento muito importante, né, de home office, né, então de poder as pessoas realmente, quem não precisar estar no local de trabalho, pudesse ir para casa, então expandiu muito o home office de uma maneira super positiva. Eu acho que no novo normal, né, que eu acho que o home office ele vai ficar de uma forma muito importante. E até, né, Sandro, eu acho que até melhora o fôlego financeiro, né? Porque a gente vai poder repensar de local de trabalho. Será que eu preciso ter tanto andar alugado? Enfim, então acho que o home office é um dos ganhos, na verdade, dessa pandemia para a gente. Pegando o gancho aqui, Rafael, no que você falou, nos ganhos pós-pandemia, e agora para vocês três, a gente fala muito da importância da comunicação e da saúde mental durante esse período de crise. E pós-Covid, vocês antecipam alguma mudança na gestão ou nas práticas positivas? Olha, uma questão que o Sandro comentou agora sobre o trabalho remoto, ontem eu ouvi de um líder de fábrica um comentário, ele falou, eu lá dentro da empresa, eu era uma posição absolutamente contrária ao home office. Toda vez que alguém comentava sobre home office, eu era o primeiro a negar a possibilidade de trabalho remoto. E hoje eu sou um dos primeiros a admitir que eu consigo trabalhar com parte da equipe com trabalho remoto, então eu vou rever essas minhas crenças. Então eu acredito que boa parte de algumas crenças arraigadas pré-pandemia vão ser revistas pós-pandemia. Esse é um exemplo que eu tenho bem recente. Falando no cuidado, né, Aline, o que a gente tem feito, a gente já entendeu que o Covid especificamente é uma doença que a gente ainda está conhecendo. Então, esta população que tem Covid, a gente vai acompanhá-las muito mais de perto para entender qual que vai ser o desfecho para que a gente possa mitigar qualquer desfecho negativo. Mas esse foco nas pessoas, no humano, na saúde mental, eu acho que esse é outro ponto que a gente já tinha anteriormente, mas eu vejo como algo que vai se perpetuar. E outro ponto super importante é a digitalização mesmo, né? Então, o cuidado digital, então as consultas digitais, tudo que é possível ser feito de forma não presencial. Então, tudo isso eu vejo como mudanças talvez positivas aí no pós-Covid. Só um gancho no que o Rafa falou, acho que é a flexibilidade, né? Eu acho que todos nós vamos nos tornar mais flexíveis em relação a reuniões presenciais, em relação à disponibilidade, né, do contato. E também, em relação à parte financeira, eu acho que essa política de custos austera, de gastar o essencial, ou seja, não gastar nada daquilo além do que a gente precisa,
Eu acho que a gente tem conseguido implantar essa cultura lá no hospital, né? Dado a pandemia. Eu acho que isso vai ficar um legado muito positivo, né, para a gente. A assistência tem compreendido muito isso. A gente sempre teve assistência, e temos, aliás, né, como a área que precisa, a gente tem que apoiar, precisa, tem que comprar. E eles estão muito preocupados com o paciente, sem se preocupar muito, sem ter aquela preocupação principal em relação à despesa, em relação ao custo. Então, acho que com essa crise que estamos passando agora, a assistência tem sido uma área, um parceiro muito positivo nessa nossa busca de equilibrar o caixa. Sem dúvida, isso vai se manter pós-crise também. Muito obrigada. Existem muitas questões também sobre o novo normal, né? Agora fazendo esse gancho do retorno ao humano e o que vai acontecer após. Quando anteciparemos esse novo normal e o que acontecerá a partir desse momento? Alguma bola de cristal aí do lado de vocês? Não, acho que o Sandro deu a dica e o Rafael também já deu. Eu acho que a primeira questão é em relação ao desperdício, né? O que de fato é necessário e o que é supérfluo. Acho que vai ficar muito clara essa questão, né? O que também é relevante e o que é absolutamente relevante e também a flexibilidade. Eu tive sempre alguma dificuldade em falar de complexidade e criatividade para líderes sêniors. E hoje eu não consigo parar de falar, porque a situação exige, né, esse conhecimento. Então, hoje, todo mundo quer conversar sobre complexidade, quer aprender a gerir empresas, negócios e pessoas em contextos instáveis. Nós não estamos preparados para isso. A gente quer respostas práticas, e as respostas práticas não dão conta do contexto inteiro. E a gente começa agora a estar aberto a ouvir coisas, né, que antigamente não eram consideradas relevantes, né? Então, o contexto está trazendo relevância para alguns conhecimentos fundamentais que acho que vão levar a gente a reconstruir esse modelo de futuro, né? Também. Futuro do trabalho, futuro da sociedade. Rafael, Sandro, vocês querem comentar alguma coisa? Bom, saindo um pouco da parte financeira, né, só concordando com a Fátima, eu acho que as relações humanas vão mudar muito. A gente vai acabar, já acabamos, eu acho que vai ser difícil de voltar com aquele tipo de aglomeração, de shows com 50 mil pessoas, estádios. A gente vai voltar muito agora a olhar no que a família, os amigos, mais próximos, do dia a dia. Acho que a tecnologia ajuda muito, né? A gente está próximo também de quem está longe. Eu acho que isso vai ajudar muito, sem, né, olhar esse viés financeiro, mas mais no viés, né, das relações humanas. Eu acho que, apesar de a gente não ter mais aquele abraço, aquele aperto de mão, nós já acostumamos com isso. Quem está no dia a dia com a gente, está indo para o hospital todos os dias, né? A gente conhece as pessoas, ou encontra, não tem mais aquele abraço, aquele aperto de mão, mas eu acho que a tecnologia tem ajudado muito nesse aspecto. E até só mais um comentário, que é bem da área do Rafael e do Sandro, mas eu vou falar como paciente, né? Eu sou uma baby boomer, nunca me imaginei fazendo consulta por meio da internet, já fiz uma, não é? Então, a telemedicina é uma realidade, porque eu era a primeira preconceituosa e avessa a essa possibilidade, né? Então, isso também é um conceito, um pré-conceito que já mudou, não é? Também. Sim, Rafael? Eu estou longe de ter uma bolinha de cristal, Aline, mas o que eu acho que é super... a telemedicina, né, o que a Fátima trouxe, é algo que eu acho que não vai voltar, né? A gente já, dentro do Einstein, isso já era muito forte, mas o que a gente vê, eu acho que é impossível, depois desta pandemia, de repente, cair um decreto de que vai proibir de novo a telemedicina, né? Então,
Acho que isso vai ser praticamente impossível. A telemedicina acho que é algo que vem para ficar. E mais do que isso, né? Acho que eu traria não só a telemedicina como a consulta por vídeo, mas o cuidado digital, né? Então, como a gente... Isso é uma estratégia que a gente também tem pensado, como eu consigo favorecer e fortalecer o cuidado de forma digital, de forma integral, não só a consulta, mas o próprio exame, então, fazer exame em casa, coisa que as pessoas não tinham muito costume, poder fazer o autocuidado, então, como eu consigo exercer o autocuidado, tudo isso de uma forma mais digital. Então, eu vejo uma mudança do ecossistema de saúde como um todo se reorganizando, né? Mas bolinha de cristal não tem. Fazendo esse gancho aí do sistema de saúde e pulando um pouco para as questões técnicas, existe um bom comentário aqui que surgiu no Q&A. Já vivenciamos uma deshospitalização mesmo antes do Covid. Com a pandemia, houve uma verdadeira aversão aos hospitais, o que ocorrerá uma aceleração na troca definitiva dos hospitais pelas clínicas e telemedicina, né, como acabamos de falar. Rafael, você concorda com essa afirmação? Qual seria a sua opinião? E Sandro, como ficará a saúde econômica dos hospitais nesse contexto? Eu não sei se eu não concordo totalmente, porque eu acho que não é uma troca de hospital. Eu vejo muito mais como uma reorganização de um sistema. Então, o que a gente teve até hoje, principalmente no sistema de saúde suplementar, é um cuidado muito fragmentado. Então, o que eu vejo é uma reorganização de um sistema e não uma troca. Não é que eu vou parar de ir no hospital porque eu vou na clínica. Não, eu quero ser cuidado. Onde que eu vou ser melhor cuidado? Vai ser no hospital, vai ser na clínica do hospital. Então, eu vejo muito mais como uma reorganização de um sistema e não como uma troca de pontos. Mas a telemedicina é uma certeza. Eu queria pegar... desculpa, Sandra. Não, por favor. Só pegando carona numa questão que o Rafael falou, que tem a ver com o modelo mental de liderança. Tomar cuidado com a mente binária. Uma coisa vai substituir a outra e matar a outra. Eu acredito que as coisas vão conviver, né? Tomar cuidado com a polarização mais uma vez. Isso vai matar aquilo, isso vai substituir aquilo. A gente faz muito isso, tende a fazer muito isso, é um hábito. Então, assim, eu acho que muitas coisas vão conviver. Como professora, vão extinguir as aulas presenciais? Acredito que não, mas as aulas presenciais vão conviver com as aulas à distância. Eu acho que uma coisa não invalida a outra, mas a gente vai achar um modelo melhor, né? Que não era nem isso nem aquilo. Só complementando, eu concordo com a afirmação que deve esvaziar um pouco o hospital, mas esvaziar naquilo que hoje é desnecessário. Isso não vai acontecer somente em hospital, vai acontecer com a gente, com tudo. Aquilo que não é necessário, fundamentalmente necessário, isso vai naturalmente, ou forçadamente, né, devido à pandemia, eu acho que vai mudar. Então, em relação ao hospital, ele vai ser um hospital de alta complexidade, para cirurgias, exames diagnósticos de mais complexidade, e o que não é necessário no hospital vai sair do hospital. Isso vai ser, eu acho que em todas as áreas, não somente o hospital. O impacto econômico disso, eu acho que não é muito, porque a gente é um hospital realmente geral, a gente não vive de consulta, a gente não vive de exames de raio-x, a gente vive realmente de alta complexidade. É para isso que a gente é treinado, é isso que a gente atende. Para ter ideia, nossa emergência era lotada. A partir de final de março, ela está completamente vazia. Então, existia realmente uma ida à emergência sem necessidade, para uma consulta, ou para uma dor de cabeça, ou para uma gripe. Então, isso realmente vai sair do hospital. E não é que não interessa isso ao hospital, é que não é necessário para o hospital nem para o paciente. Então, com isso, a gente vai estar mais focado naquilo que que é a nossa missão, que é realmente atender a alta complexidade, é o câncer, é transplante, neurocirurgia, e deixar aquela que é baixa complexidade, questão básica, para as clínicas ou hospitais menores de média complexidade. E até complementando, né, Sandro, aqui pode ser uma oportunidade, né? Então, o que a gente tem visto também é que o Covid tem trazido, a crise tem trazido uma série de oportunidades. Então, às vezes, é um serviço que este hospital não tem, não funciona. Então, ok, então como é que a gente constrói e faz?
né? Então, a gente também tem enxergado a crise como uma oportunidade para a construção de novos negócios, novos serviços, novas formas de cuidar das pessoas, né? Então, isso é um ponto importante também da crise que a gente tem vivenciado. Ótimo. Sobre as perguntas técnicas aqui, muita coisa já foi respondida. Uma pergunta aqui para vocês dois, Rafael e Sandro. Se vocês já começaram a estudar ou já estão estudando algum tratamento precoce ambulatorial para paciente assintomático e sintomático? A gente não está fazendo nenhum protocolo de pesquisa com os colaboradores ou com os pacientes que eu tenho acompanhado. Eu sei que existem alguns protocolos de algumas instituições. No Einstein que eu conheço, é basicamente paciente internado, pacientes graves, né? No paciente ambulatorial, não conheço, não estou fazendo nenhum estudo com tratamento ambulatorial. A gente também não. Somente para quem está realmente internado, a gente tem atendido. Para quem não está com sintomas graves, a recomendação é o Ministério de Saúde de ir para casa e passar os 14 dias para poder, né, voltar à atividade. E a última pergunta para terminar aqui hoje, foram muitas perguntas, muito obrigada a todos pela participação. Quais seriam, acho que para vocês três, os benefícios que essa situação de crise trouxe para nós como gestores enquanto liderança? Olha, eu acho que muita reflexão, né, sobre o imperativo de eu investir numa mudança de mentalidade para lidar com o imponderável, o incerto, o imprevisível, né? Parece que essas variáveis vão fazer parte do novo normal. E já sabendo do adiantado da hora, eu queria só concluir com uma ideia que me veio quando o Sandro e o Rafael estavam comentando. Nós temos naturalmente horror a mensagens que nos incomodam, né? Até o momento da pré-pandemia, a gente relativizava as mensagens que nos incomodavam. Os anúncios de que alguma coisa estava sendo delineada já vinham sido dados há muito tempo, só que a gente não presta atenção, né? Mas quem está acompanhando os filósofos, os físicos, várias áreas de conhecimento, já havia um sinal de que, em algum momento, uma crise se avizinhava, né? Fosse econômica, fosse política, fosse social, porque a gente estava vivendo uma sociedade que aparentemente estava deixando de fazer sentido, né? Então, uma questão que é importante é, nesse momento, ter boa vontade. O líder vai precisar de pessoas que tenham boa vontade para encontrar dentro de si mesmo energia criativa para encontrar respostas e oportunidades, não é? Então, se colocar reativamente no medo não vai ajudar. É muito importante que a gente encontre dentro da gente essa força criativa para sair dessa, ou para lidar com essa questão, né? Então, eu termino com essa sugestão, né? Não é um conselho, mas é uma sugestão, porque naturalmente nós somos criativos. Então, vamos usar esse potencial criativo para gerar alternativas e saídas. Muito obrigada, Fátima. Sandro, Rafael? Bom, o grande benefício que a crise deixa, vou até fugir um pouco do protocolo da área financeira aqui, eu acho que é olhar as pessoas. Eu acho que a gente tem visto lá no dia a dia, pessoal da administrativa, financeira, indo trabalhar, o pessoal da assistência estava na reunião hoje com a diretoria médica e uma plantonista da UTI ligou para dizer que ia precisar dobrar, porque ela achava que não iria ficar bem se fosse para casa, deixar a UTI. Então, esse olhar das pessoas, essa contribuição que as pessoas têm realmente demonstrado no dia a dia com a crise, eu acho que isso não se acaba, né? Eu acho que
a parte financeira, a econômica, é consequência de todo o trabalho de todos os colaboradores. Então, a gente vê muito isso lá no hospital, né? Ou seja, as pessoas deixando a família em casa, indo trabalhar com um horário realmente reduzido, mas isso é muito gratificante e isso, com certeza, vai ficar um legado pós-crise. Para mim, Aline, eu acho que o mais Rafael? que mais chama atenção mesmo, acho que é esse retorno à importância do humano mesmo. Aí eu vou trazer até alguns exemplos, né? Eu falei, a gente não teve nenhum óbito de colaborador, mas tivemos casos graves, sim, né? Que tiveram a sua internação e o cuidado feito no próprio hospital, e o quanto assim, arrepia mesmo, até de falar aqui para vocês, eu já arrepiei de novo, assim como eu vi os vídeos de alta desses pacientes, né? São pessoas que trabalham no hospital, foram cuidados pelos seus próprios colegas, então o quanto esse cuidado e esse olhar para o humano, eu espero que seja algo que não mude. Pelo menos eu, como liderança, não vou mudar nunca mais. Pelo contrário, vou aprimorar. E um outro ponto que eu acho super importante, que a Fátima já falou brilhantemente, é a questão de lidar com a incerteza. Muitas pessoas, a gente tem uma tendência de acabar com a incerteza, né? Então, eu preciso acabar com ela. Então, você está em incerteza, eu preciso transformar em certeza. Então, o que eu vejo é o contrário. Não, é como eu consigo lidar com a incerteza de uma forma que ela não me congele e eu possa construir qualquer processo de gestão junto com a minha equipe. Então, eu vejo muito esses dois pontos de lidar com a incerteza de uma forma não paralisante e de trazer de volta o humano e que ele seja sempre muito presente no nosso papel, no nosso dia a dia. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Sandro, Fátima. Acho que, de fato, o clichê mais verdadeiro agora, nessa pandemia, na minha opinião, é de fato, toda a crise trazendo oportunidades. As oportunidades da Covid são infinitas. Queria agradecer a vocês três, passar a palavra aqui para o João para fazer a finalização aqui da nossa live. João. Pessoal, muito obrigado. Comecei agradecendo, encerro também agradecendo a generosidade pela partilha. Nós temos neste grupo e nos grupos dos cursos de gestão pessoas muito especiais, então, por isso que eu reforço a questão do nosso grupo, desse ecossistema de desenvolvimento de líderes, que é a área de gestão de saúde. Então, convido vocês nesse momento, como eu disse, nós temos além das aulas do processo de ensino e aprendizagem formal, nós temos o MBA Talks, os mentores de carreiras, o Bom Dia Vietnã, que está ocorrendo todos os dias às 6h30 da manhã, temos agora o Diálogos, e por isso eu sei que não só desse lado aqui da tela, esse lado dos painelistas, do outro lado também tem pessoas com muito a partilhar, com muitas experiências, uma história significativa. Então, gostaria de fazer um pedido especial a vocês, que coloquem agora no chat para a gente ver temáticas que vocês gostariam de ver aqui no Diálogos. Temáticas que seriam importantes para vocês, para o dia a dia, para a carreira, porque para nós é muito importante. Para mim, a nossa visão aqui de levar uma gota de Einstein a cada brasileiro, e acredito que a Flávia também, nossa gestora de toda a área de gestão de saúde aqui do Einstein, que está aqui nos ouvindo, partilha disso. Nós vamos construir tudo isso juntos. Então, peço que fiquem à vontade para partilhar temáticas que vocês gostariam que fossem partilhadas aqui. Vou fazer mais uma partilha de tela aqui no nosso final. Para que tenhamos, eu quero disponibilizar no início da nossa conversa, eu falei que entrasse em contato, quem quisesse participar de algumas dessas ações extensíveis ao grupo de alunos dos cursos de gestão de saúde. Então, aqui está, quem quiser tirar um print, tirar uma foto, o WhatsApp dos cursos de gestão, nosso e-mail, atualizaçõesgestão@einstein.br, ou se quiser conversar comigo diretamente pelo e-mail ou me adicionar no LinkedIn, fique muito à vontade, pessoal. A participação de vocês, a construção coletiva de tudo que a gente faz aqui, nos mostra que nosso processo vai muito além da sala de aula, seja ela presencial, seja ela no online. Aqui você está fazendo parte e colocando no seu currículo para sempre
a estrela do Einstein. Então, fico muito grato a todos que partilharam, a todos que participaram, e peço mais uma gentileza, prometo que essa é a última, que você avalie pelo QR Code que foi partilhado, avalie, dê sugestões a respeito dessa nossa conversa, do diálogo, se vale a pena continuarmos, se vamos fazendo a cada 15 dias. Avaliem, por favor, esse nosso Boa Noite São Paulo ou Jantar à Luz de Ideias. Certo, gente? Nós estamos, então, chegando... Opa, nós estamos chegando ao final desse nosso primeiro diálogo com gestores. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Pelo que a gente viu aqui, recebeu alguns feedbacks durante o processo. Foi muito interessante. A gente veio da visão da liderança por meio da Fátima, aí a gente olha do ponto do individual para o coletivo por meio da experiência do Rafa, e aí a gente olha um aspecto tão importante que é sustentar financeiramente as nossas organizações. Espero que tenha contribuído. O contato dos nossos palestrantes foi aberto e eu espero que todos nós passemos por esta crise, pelos desafios que estamos passando e aprendamos muito, saiamos mais fortes. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite.